Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é sábado, dia 28 de fevereiro de 2026. Estamos na primeira semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó infinito horizonte de misericórdia, que te manifestas no silêncio da brisa e no grito do clamor das pessoas necessitadas. Sopra sobre nossa inteligência. Que este momento de escuta não seja uma repetição mecânica, mas uma verdadeira conversão em nossa forma de sentir e agir. Desperta em nós a mística da proximidade, para que a tua palavra não fique só na teoria, mas seja ação, transfigurando nosso cansaço em compromisso e nossa indiferença em abraço. Amém. Leitura do livro de Deuteronômio. Para que sejas o povo santo do Senhor teu Deus. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedecer à sua voz. E o Senhor te escolheu hoje, para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim, Ele te fará ilustre dentre todas as nações que criou, e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejais o povo santo do Senhor teu Deus, como Ele disse. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem ser pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixes desamparado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem,
Assim vos tornarei filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, na minha opinião, este trecho do Evangelho é um dos mais radicais. É o que faz com que a pregação de Jesus se diferencie de todas as outras pregações. Ele instaura uma mensagem de radicalidade do seu amor, a ponto de ordenar que amemos os nossos inimigos. E veja, inimigo aqui não são as pessoas adversárias, os nossos irmãos e irmãs que são próximos e temos contendas e que acabamos resolvendo pelo parentesco, pela amizade. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer amar os inimigos, que são aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que desejam o nosso mal, que praticam o mal. Estes são os inimigos. E é aqui que Jesus é esplêndido e ele instaura uma lógica do amor onde antes reinava a lógica da violência. Essa liturgia de hoje nos coloca diante de um espelhamento muito profundo entre o deserto do Sinai e as montanhas da Galileia. Na primeira leitura, nós vemos o povo de Israel num momento crucial de reconstrução nacional e espiritual. Historicamente, Deuteronômio reflete o esforço de reforma para garantir que a identidade do povo não fosse diluída pelos impérios vizinhos que adoravam tantos outros deuses e se organizavam de tantas outras formas. No entanto, ser um povo particular, o povo de Israel, o povo de Deus, não significa, nem no Primeiro Testamento, algum privilégio, mas significa uma responsabilidade histórica. No hebraico, a base dessa relação é o termo aliança, que se dizia berit, do aramaico, sustentada por um outro termo que a gente já falou aqui diversas vezes, que é esed, que é justamente essa fidelidade concreta, essa fidelidade visceral à justiça e ao cuidado com o próximo. É o serviço. O Salmo celebra essa adesão, afirmando que a lei não é um fardo jurídico, a lei não é um peso, mas é um caminho para o progresso. O progresso interior, o progresso de nossa alma, para nosso processo de conversão que vai de dentro para fora. Para quem busca uma felicidade integral, a felicidade que Deus nos promete. Jesus no Evangelho atua como um novo Moisés. Ele não revoga, ele não altera, ele não cancela nenhum dos mandamentos, nada da lei. Mas ele transfigura a lei. Ele torna a lei numa outra coisa a partir da sua própria interpretação. Por isso que ele começa o Evangelho dizendo: eu, porém, vos digo. No meio do Evangelho ali, quando ele vai comentar as leis e os profetas. Jesus está no contexto histórico de uma Palestina que é totalmente asfixiada, violentada
pela ocupação militar romana. E o ódio ao inimigo é uma norma. Os judeus pregam isso religiosamente. Nós temos grupos judeus que são guerrilheiros contra a ocupação militar romana. Era uma reação totalmente compreensível de um povo totalmente humilhado, que não aguentava mais tanta injustiça. E se nós pensarmos, essa é a lógica do mundo, a lógica da mudança do mundo que se dá a partir da violência, a partir de processos revolucionários como nós assistimos no século XX, tanto os processos burgueses, portanto situados à direita, quanto os processos revolucionários de esquerda, do socialismo. Mas Jesus se distingue de todas as formas de poder do mundo justamente por isso. A revolução que ele quer, a transformação que ele quer não se dá pela violência, mas se dá pelo amor. Ele subverte totalmente essa lógica armada, essa lógica de um rancor nacionalista, político, no sentido partidário da coisa. O Jesus da Bíblia, o Jesus evangélico, ele não assume um partido ou outro. Ele dá preferência pelos pobres como modo de uma universalização do amor. A gente precisa entender isso, minha irmã e meu irmão. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana é tão sábia que isso está expresso nos concílios, nos documentos do Concílio Vaticano II. E aí a gente sabe que esses documentos, eles fazem uma transformação grande na nossa igreja, e é justamente essa transformação do amor, essa transformação da radicalidade do amor, que desde a década de 1960 até hoje nós não conseguimos implantar na igreja, justamente porque, inclusive, muitos padres e bispos não apoiam, porque estão apegados demais ao poder, apegados demais a serem escolhidos, a serem distinguidos de um povo de Deus que ama, de um povo de Deus que abraça esse amor divino que Jesus diz que nós somos capazes. Jesus, ao ordenar que nós amemos os nossos inimigos, ele está nos ordenando para sermos iguais a Deus em perfeição. Agora, esse termo, na verdade, é um termo grego, teleios, e foi traduzido como perfeito na maioria das traduções da Bíblia, mas, na verdade, esse termo, ele quer dizer algo diferente de perfeito. Porque senão não faria sentido, porque nós sabemos que somos humanos, pecadores, portanto, e tendemos ao pecado e somos imperfeitos. O termo que é traduzido como perfeito na Bíblia, na verdade, quer dizer completo, maduro, suficiente. Portanto, Jesus, usando esse termo teleios, ele está dizendo que não para nós sermos perfeitos, na verdade, não para nós nos igualarmos a Deus, porque nós sabemos que isso é impossível, mas ele está nos pedindo para possuir um coração que atinge a sua finalidade última, a sua grande finalidade colocada pelo Espírito Santo de Deus, que é a capacidade de amar o inimigo, de não excluir ninguém, de não oprimir ninguém. Essa pedagogia de Jesus, essa pedagogia do amor que Jesus nos dá, é uma pedagogia que transforma, inclusive, o nosso coração pecador, mas que nos dá uma possibilidade, nos dá a forma de alcançarmos a salvação por um mérito que não é nosso, na verdade, é a graça de Deus. A possibilidade de amar o nosso inimigo é o que vai nos redimir dos nossos pecados. Porque aquele que consegue amar o inimigo, ele consegue fazer o principal mandamento de Jesus, cumprir o principal mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, aqueles e aquelas que ficam colocando restrições, dificuldades, desculpas para o amor, aqueles e aquelas que ficam
separando as pessoas segundo categorias, segundo classificações, que na verdade são apenas desculpas para não amar as pessoas segundo o seu próprio conforto, segundo suas próprias concepções, segundo o seu próprio ego. Jesus nos mostra uma possibilidade de nós remediarmos a civilização atual, que é uma civilização totalmente polarizada, uma civilização totalmente apartada. Você sabe que diabo é aquele que divide e, portanto, essa civilização totalmente polarizada entre nós e eles, como se inimigos fôssemos, é uma civilização que não agrada a Deus. É uma civilização que vai totalmente contra isso que Jesus está nos pedindo. Se nós somos capazes de amar até os nossos inimigos que querem o nosso mal, se nós somos capazes de amar até aqueles que nos perseguem e podem inclusive nos matar, meu irmão e minha irmã, do que nós não seremos capazes dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos ambientes que convivemos todos os dias com pessoas que não querem o nosso mal, mas que apenas são diferentes de nós e muitas vezes nós não gostamos e chegamos até ter raiva ou sentimentos bem ruins em relação a elas só porque são diferentes, porque são contrárias àquilo que nós pensamos como devem ser as pessoas, mas quem somos nós para dizer como devem ser as pessoas? Jesus nunca fez isso. O Evangelho é prova viva disso. Jesus acolheu a todas as pessoas, inclusive aos cobradores de impostos, inclusive aos soldados romanos, a todas as pessoas. Essa maturidade do amor que Jesus nos possibilita é a maturidade do Evangelho, é a radicalidade do amor de Deus. Assim, num tempo de quaresma, um tempo de conversão, essa leitura revela pra gente que o amor é muito mais do que um esforço individual, individualista até, mas ela nos traz a coragem de sermos chuvas e sols, ou sal, se você preferir, para temperar a terra. Que nós possamos ir ao encontro de todas as pessoas e amá-las como Jesus pede a nós, como Jesus exige de nós. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, número 183, 84, ele diz que o amor social é uma força capaz de suscitar caminhos novos para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar profundamente, desde dentro, as estruturas, as organizações sociais, o ordenamento jurídico. O amor social faz-nos amar o bem comum e leva-nos a procurar efetivamente o bem de todas as pessoas, consideradas não só individualmente, mas também na dimensão social que nos une. Minha irmã e meu irmão, quais são os muros que hoje nós colocamos, que nós construímos e mantemos em relação às pessoas apenas por divergências de ideias, porque uma pessoa é diferente de mim, pensa diferente de mim? Vamos derrubar esses muros e construir pontes, como nos pediu o Papa Francisco. Vamos levar o amor a essas pessoas, amá-las independente de qualquer coisa e ainda que elas não nos amem e até quando nos odeiam. De que forma nós podemos buscar a construção de comunidades, unidades, a partir daquilo que nos une e não a partir daquilo que nos separa. O Atos dos Apóstolos é muito rico nessa perspectiva. Ele mostra como viviam as primeiras comunidades e elas viviam justamente a partir do amor. E aqueles que olham de fora dizem, olha como eles se amam e querem fazer parte disso, porque quem não quer ser amado, quem não quer ser amada, quem não quer viver no ambiente de amor, um ambiente onde o amor brota e transborda a ponto de quem está de fora olhar e dizer como eles se amam, eu quero fazer parte daquilo.
Minha irmã, meu irmão, que não só as nossas comunidades, enquanto igrejas, mas que nossas comunidades, famílias, nossos lares, nossos empregos, sejam transbordados desse amor a partir de cada uma de nós. Muitas vezes nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos impotentes, olhando para toda a maldade do mundo, como as coisas estão, e nós dizemos: o que posso eu fazer? Jesus nos dá mais uma vez a chave. Se nós somos capazes de amar até nossos inimigos, nós transbordaremos este amor e as pessoas serão tocadas por ele inevitavelmente. E nós conseguiremos aí construir uma sociedade mais solidária, mais amorosa, uma sociedade que não mata as mulheres por ódio, por possessão. Estamos presenciando uma onda de feminicídios, de violência contra as mulheres como nunca vista na sociedade atual. Que nós possamos reconhecer a dignidade de cada pessoa como filha de Deus, como filho de Deus, independente das suas opções políticas, éticas, independente das suas ideias partidárias ou não, independente da sua etnia, da sua nacionalidade, que nós possamos amar sem fronteiras, derrubando os muros, as fronteiras e construindo pontes. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que Maria Santíssima nos dê força e nos acolha em seu colo sagrado. Ó Divino Escultor de almas e de corpos, que esculpes em nós a imagem do Teu Filho. Quebra o nosso orgulho, que a Tua lei de amor não seja um peso, mas a música que conduz nossos passos na direção das pessoas esquecidas. Maria, Mãe da Esperança e primeira discípula, Tu que soubeste amar sob a sombra da cruz, ensina-nos a coragem de ser perfeitos, suficientes. Ensina-nos a coragem de dar aquilo que podemos dar, porque Jesus disse que podemos, na acolhida e na doação. Amém. Minha irmã e meu irmão, se você quer que essa palavra chegue para mais gente, entre na nossa comunidade, no WhatsApp, veja o nosso YouTube, Leitura Viva, Chama Eterna, e no nosso Spotify, Leitura Viva. Um grande abraço a você, fique com Deus, um ótimo final de semana. Até mais.